Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nos últimos vídeos, né, nós trabalhamos um pouquinho aqui sobre a China, né, na antiguidade, né, e a China é um país uma região muito importante desde o período da antiguidade, e a China vai influenciar muito em um arquipélago próximo a ele, que depois, né, vai ter todo esse processo, né, de sua formação e também, né, vai ter um grande papel, né, durante a história da humanidade. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Japão na antiguidade. Então, como é que a sociedade japonesa ela vai se desenvolver e vai se tornar uma das maiores culturas mundiais, né? Então, como é que o Japão ele vai sair de um pequeno arquipélago no Oceano Pacífico e vai se tornar um dos países mais importantes do mundo nos dias atuais, né? No caso, né, ocupando o papel de protagonista científico após a Segunda Guerra Mundial. Bem, então, o que nós vamos trabalhar aqui? Então, nós vamos trabalhar o Japão, né, durante o período, né, ali, né, o Japão, né, durante a pré-história, as primeiras dinastias e o Império. Bem, então, como nós falamos aqui, então, o Japão é uma das sociedades mais emblemáticas e é uma das sociedades que mistura. Ela tem a mistura do tradicional com o moderno. E isso vai fazer com que o Japão tenha uma marca única. E o Japão, ele vai ser o centro do mundo, né, da sua tecnologia após a Segunda Guerra Mundial. Mas nós temos que voltar lá atrás, na pré-história, para nós compreendermos melhor como é que foi o desenvolvimento dessa nação até chegar nos dias de hoje. Bem, então nós falamos um pouquinho do contraste entre a tradição e o moderno, né? Principalmente por conta que nós hoje consumimos muitos produtos, né? Muita cultura japonesa, né? Por conta da globalização da informação, da globalização econômica, entre outros elementos da nossa vida moderna. Bem, então, para a gente começar aqui. Então, a história do Japão ela vai se dividir em períodos importantes, né, relativamente à produção artística, assim como a relevantes acontecimentos políticos. A classificação geralmente varia, dependendo do critério do autor, né, contudo, muitos dos períodos podem ser subvertidos, né, subdivididos. Né? Então, os períodos da história japonesa ela pode ser dividida em vários trechos, né, e isso vai, né, de uma certa forma ou de outra, trazer algumas dificuldades para nós compreendermos, levando em consideração que pouco da história japonesa chega até nós aqui no mundo ocidental. Bem, então, segundo o imperador, né, reinante, né, no caso, os Nengos, né, a era do Japão, possuem outras divisões periódicas da sua história. Então, nós temos o sistema de classificação por eras ou períodos, fundamenta-se no nome do respectivo imperador, ou seja, pelo ano correspondente pelo seu mandato. Como exemplo, em 1948 corresponde ao ano, né, de Showa, né, 23. Então, atualmente é utilizado tanto no calendário gregoriano como no sistema do Nengon. Então, no caso, o calendário japonês, ele sofre tanta influência ocidental como continua nas suas tradições orientais. Bem, então nós vamos começar lá, né? Parece algo redundante, né? Vamos começar do início. Então nós vamos falar do Neolítico japonês. Então, o Neolítico japonês, ele tem aproximadamente, então ele tem uma data aproximada do início do período Paleolítico, é motivo de algumas controvérsias. Embora seja geralmente aceita que este período se defina entre 50 mil anos a 35 mil anos antes de Cristo, quando surgem as primeiras ferramentas de pedra, e em torno de 13.000 a 9.500 antes de Cristo, né? Então, que corresponde ao início do Mesolítico. Então, por definição, o período paleolítico no Japão terminou com o aparecimento das primeiras técnicas de cerâmica durante o final do último período glacial, entre 13.000 a 10.000 anos atrás, né, antes de Cristo. Então, no caso, este período situa-se no final do Pleistoceno. Então, o Japão ele tem essa particularidade aí bem importante. Né? Então, nós não temos uma datação muito precisa
da era da pedra lascada e também da pedra polida. Mas quando começa a aparecer as primeiras peças de cerâmica, é quando ocorre uma revolução substancial na história japonesa, e com isso dando início à sua era áurea, né, dentro desse contexto. Bem, então existem poucas evidências que comprovem o estilo de vida das pessoas que viviam no Japão durante esse período, assim como quanto a presença dos seres humanos antes de 35 mil anos antes de Cristo, o que continua a ser algo controverso. A tradição entre estes períodos e períodos seguintes foi gradual. Então, não tendo sido encontradas evidências de uma clara ruptura ou diferenciação às duas culturas. Então, o Japão ele não tem um marco de rompimento entre o que era feito antes e a continuação desse modelo. Então, isso dificulta um pouco para nós compreendermos a transição de um período para o outro. Mas, né, nós temos que pensar que quando há, em qualquer região, o início do sedentarismo, é que rompe as barreiras, né, desse auge. Bem, então sabe-se que os primeiros habitantes eram caçadores e coletores vindo do continente, embora trabalhassem a pedra, conheciam as técnicas de cerâmica, não tinham prática da agricultura, que indicassem a sedentarização. Então, esse período agrupa as mais antigas ferramentas de pedra polida conhecida do mundo, datadas de 30 mil anos antes de Cristo. Então, o Paleolítico Superior, documentado quando realizadas as escavações nos sítios arqueológicos e o Ajuku, né, em 1949, e que veio a permitir várias conclusões a partir da década de 60, e é geralmente dividido pelas seguintes fases. Através da datação de radiocarbono, conclui-se que os primeiros ossos humanos descobertos em Hamamatsu, né, em Shizuoka, data de 14 mil anos a 18 mil anos antes de Cristo. Então, esses fósseis são muito mais antigos do que nós podemos imaginar. E isso gera algumas controvérsias, né, sobre como é que foi a transição, né, de um modelo nômade para o modelo sedentário. O primeiro período retratado da história foi o período Ramon, ou Jamon. Então, a transição do Paleolítico para o período Jomon, né, então teve início com a introdução da cerâmica na região, a par de culturas agrícolas ainda incipientes. Então, a primeira civilização japonesa, Jomon, ocupou a ilha de Nipônicas, né, as ilhas nipônicas, desculpa, né, em finais da quarta era glacial, por volta de 14 mil anos. Então, durante os primeiros 10 mil anos desse aparecimento dos primeiros povos, aproximadamente entre 11 a 500 anos antes de Cristo, a sobrevivência dos habitantes dependiam principalmente da caça, da pesca e da coleta. Né? Então, o nome desse período provém de um tipo de cerâmica desenvolvida que significava marca da corda. Né? Então, um cunho, né, distinto deixado apenas nas cordas de argila, né, ainda curas, né, ainda sem a sua devida, né, sem o seu devido cozimento. Então, que se formava a partir de tiras de barro cozido, né, e a baixa temperatura. Então, eles iniciavam o processo, mas não o terminavam. Então, de acordo com a sua datação, a cerâmica deste período é das mais antigas da cerâmica conhecida no mundo. Então, tem alguns historiadores que relatam que essa forma de cerâmica, ela foi uma das mais antigas desenvolvidas pelo ser humano. E isso dá um caráter muito importante para essas obras. Bem, o período Yayoi, né? Yayoi. Então, a cultura, né, do período Yayoi, né, então, caracterizou-se por ter sido a fase de implementação dos métodos de cultivo do arroz e do trabalho em metal. Apesar de que a arqueologia ser classificado segundo a identificação, né, determinados artefatos, especialmente de diversos estilos de cerâmica. Então, considera-se que essa época está definida desde 500 anos antes de Cristo até 300 antes de Cristo. Bem, então esse ponto aí também é bem importante,
Então, essa sociedade ela vai modificar a forma de trabalhar a argila, e isso vai favorecer, né, a sua organização. E principalmente com a introdução, né, do arroz dentro dessa realidade. Bem, então, os membros pertencem à cultura Iaioia, então, né, Iaioi, né, então tinha características físicas distintas dos povos, né, jomons. Então, o que sustenta três hipóteses contra a origem desse povo. A primeira afirma que o povo deste período era descendentes do Jomon, tendo, no entanto, sofrido alterações fisiológicas devido às mudanças da dieta e do estilo de vida. Outras teorias afirmam que eram imigrantes do continente na Península da Coreia, e a terceira hipótese sustenta que o povo Iaioi, né, eram descendentes do cruzamento entre os Jomons e os imigrantes provenientes do continente. Então, no caso, há uma possibilidade de que todas essas migrações ou todas essas teses, elas se encontrem numa única só e elas se concretizem na formação do povo japonês. Bem, então as aplicações da tecnologia metalúrgicas diversificaram-se, passando a ser comum a fábrica, né, fabricação de ferramentas agrícolas, espadas de bronze, armas de ferro e espelhos para o uso de rituais religiosos. Com a divisão do trabalho, surge também uma profunda estratificação da sociedade, fazendo com que se estabelecem, né, classes dominantes e respectivos feudatários, dando origem à divisão territorial por caciques, por líderes regionais. Então, durante o final desse período, existia já um número significante de caciques, de líderes regionais. Um dos mais importantes é o Yamatai, né, Koku, que estabeleceu bases para a nação emergente do período seguinte. As crônicas de Wei descrevem a existência desse território, uma nação conhecida na China como Hua. Né? Então, o primeiro registro escrito, né, do nome do Japão, a qual era liderado por uma mulher chamada, né, Himeko. Né? Então, provavelmente, a imperatriz Jingo. Né? Então, no caso, né, o Japão ele começa a ter contato com a China e os primeiros relatos do território japonês são feitos pelos chineses. Então, o Japão ainda não dominava a técnica da escrita. E isso, né, os primeiros relatos da sociedade japonesa são feitos pelos chineses, povos estrangeiros, que vão influenciar muito, né, a formação da cultura japonesa a partir desse momento. Bem, então, o período Kofun. Então, o período Kofun ele data de 250 a 300 anos da era cristã, com a construção do primeiro Kofun. Então, em 538 a 552, época em que se considera o budismo foi introduzido no Japão. Vários historiadores e arqueólogos, como Charles T. Keali, né, então prorrogam o prazo para 710, por forma a que o período Asuka e o Hakuho, né, sejam considerados subperíodos do Kofun. Então, no caso, o período Kofun, ele tem algumas controvérsias, principalmente por conta dessa divisão entre dois grupos, os Asukas e os Hakohu, né, que vai ser uma base, né, para a formação desse período tão emblemático. Bem, então este período adquiriu o mesmo nome das masmorras funerárias, onde os membros da classe aristocráticas eram enterrados juntamente com suas armas, armaduras e escudos de bronze, no caso, os kofuns, antigos túmulos. Então, a área desses túmulos varia de tamanho, chegando a dimensões semelhantes às pirâmides do Egito, o que reflete a magnitude do poder desses governantes. Então, como o Egito, o pouco que nós sabemos dessa parte da história japonesa, ela é encontrada nos túmulos dos seus imperadores, né, no que nós podemos chamar de kofuns. Então, para a jornada pós-vida, esses imperadores levavam os seus pertences. E com isso, né, quando é descoberto esse kofun, nós sabemos como é que era mais ou menos a realidade dessa sociedade. Bem, então o período Kofun marca o fim da pré-história japonesa, uma vez que não existiam registros japoneses, né, a história deste período dependeu de fontes externas.
inicialmente documentadas por coreanos e posteriormente por chineses, assim como o dos manuscritos do início do período Nara, por volta do século 17. Então, apesar de não existirem registro da origem chinesa, que mencione o Japão, entre os anos de 260 a 413, a escrita coreana do século IV proporcionam uma vasta informação das atividades do reino Yuan, na Península Coreana. Por outro lado, os registros chineses do século V demonstram uma relação muito próxima entre a China e o emergente governo Yamato, localizado na atual província de Nara. Então, entre 413 a 502, os 5 reis de Yuan, nome menciona os 5 monarcas do Japão, mantiveram uma estreita relação com o dito país, enviando continuamente emissários ao território chinês. Bem, então, como nós estávamos relacionando aí, muito do que nós sabemos sobre a história japonesa nesse momento é contada pelos chineses e pelos coreanos. Então, porque os japoneses, eles ainda não tinham uma forma confiável de escrita. Então, muito do que foi escrito da história japonesa desse período foi do período muito posterior ao deles. Então, isso gera alguns conflitos entre essas informações. Bem, então, durante o período, o Japão teve um contato significativo com a China e, sobretudo, com a Coreia. No ano 400, a infantaria do exército japonês acudiu em socorro ao reino de Baekje, no sudeste da Península Coreana, tendo, contudo, sofrido uma significativa derrota nas mãos da cavalaria do rei Koguryeio, proveniente do norte da península. O governo da corte Yamato focou-se no Qin, no rei, a partir do século V, e o mandatário passou a ser chamado de Tenno, ou imperador. O termo Tenno, imperador, o qual é empregue atualmente, foi utilizado a partir do mandato do imperador Tenmu. Então, no caso, essa influência, principalmente por conta que os japoneses, eles vão ter contato principalmente com os coreanos, eles vão tentar ajudar alguns reinos ali da Coreia, só que eles serão derrotados pelos povos que vieram do norte. E isso vai fazer com que eles voltassem para o Japão, mas voltassem com algumas lições dentro desse contexto. Bem, então, no caso, os Yamatos, eles vão mudar essa visão de um rei para um imperador, assim consolidando o início da formação de um grande governo. Bem, então, o período Asuka. Então, o período Asuka, ou Asuka Jidai, teve início com a introdução do budismo no Japão no ano 552. A introdução do budismo esteve na origem de uma série de conflitos por todo o país. Alguns membros da corte viram com bons olhos a difusão dessa nova religião, ao considerar que a implementação poderia contribuir para a unidade nacional e facilitaria o estabelecimento de uma nova hierarquia religiosa sobre a autoridade de uma divindade onipotente, no caso, Buda, ao contrário de centenas de kami do shintoísmo. Então, o conflito terminou com a vitória de Soga no Umaku, em 587, assim como uma implementação do budismo enquanto a religião oficial atribuída pelo príncipe Shotoku, Shotoku Taishi, e pela imperatriz Suiko, em 593. Apesar de todo, o budismo não se chegou a sobrepor por completo o shintoísmo, e ambas as religiões coexistiram pacificamente ao longo da história do Japão. Bem, então, diferentemente do que nós vimos em outros momentos, quando a chegada do budismo no Japão, a intenção da implementação do budismo foi uma tentativa de simplificar o modelo religioso praticado no Japão, onde o shintoísmo ele tinha uma quantidade muito grande de deuses. Então, quando há a simplificação dessa religião para apenas um deus, então isso facilita
a organização social. Só que nesse caso aí, o shintoísmo e o budismo, eles nunca entraram em conflito entre si. Eles viveram, eles coexistiram, né, nesse momento até os dias de hoje. Né? Então, tanto é que hoje o Japão ele tem as duas religiões muito fortes dentro né, da sua sociedade. Isso também é um ponto essencial. Bem, então o príncipe Shotoku, né, Shotoku estabeleceu também o governo central. A corte financiou a construção de vários templos e palácios, inspirando-se nos modelos arquitetônicos coreanos e chineses. O príncipe, admirador profundo da cultura destas nações, fomentou o recurso a caracteres chineses, o que então deu origem dos kanjis, no caso né, a escrita japonesa. Lançou base para o desenvolvimento do Código de Conduta e Ética do Governo fundamentados no budismo, a Constituição dos 200 artigos em 604 e enviou inúmeras missões japonesas à China imperial durante a dinastia Sui, em 600 a 618, com o intuito de estabelecer firmes relações diplomáticas. Bem, então, no caso, a China vai influenciar esse período japonês, principalmente com o início da formação de uma escrita, né, dos caracteres chineses, o desenvolvimento de um código de conduta, um código ético, moral, baseado no budismo, que já era aplicado na China, e principalmente a constituição de uma carta magna, ou de um precursor de uma carta magna, de um código de conduta, né, né, no caso, né, o código, né, de conduta né, de vários artigos, né, que vai ser importante para a formação, né, da ética japonesa. E a relação entre os dois países ficava cada vez mais íntegra, mais consolidada. Então, em 602, o príncipe Kume liderou a expedição à Coreia, acompanhado por cerca de 120 a 150 caciques locais, no caso, o Kuni Niatsuku. Né? Então, cada cacique foi escoltado por um exército pessoal, cujo número, né, dependia da riqueza de cada feudo. Então, essas tropas formaram um protótipo de um exército que viria a ser conhecido nos séculos posteriores por samurais. Né? Então, aí que tem o início, né, do que nós chamamos de feudalismo japonês. Então, a consolidação das elites locais japonesas, né, desses tais caciques no primeiro momento, né, eles vão formar essa elite agrária japonesa, e com isso dando outros poderes. Então, a arte desse período incorpora temas, né, da arte budista. Uma das obras mais notórias do templo budista, né, de Ho-ryuji, encomendado pelo príncipe, né, Shotoku, no início do século VII, sendo a mais antiga estrutura de madeira do mundo. Então, nesse caso, o príncipe, né, Shotoku, né, ele vai ordenar, ele vai encomendar essa obra, e essa obra tem um peso significativo dentro desse momento. É o momento onde era a consolidação da organização social japonesa a partir do Império. Bem, a formação do Império. Então, após a morte do príncipe Shotoku, em 621, surge dentro da corte um novo clã chamado Soga, que foi gradualmente tornando-se, né, tomando o controle político da região, o que constituiu uma forte ameaça ao governo imperial. Em 645, a face e a urgência da situação, o príncipe Naka-Oe, né, de 626 a 672, conjuntamente com outros membros, organizou um grupo, né, de assassino e assassinou o líder do clã Soga, né, no caso, no Iruka, em plena audiência com a imperatriz Kogyoku, né, então, incidente, né, de Ishi. Né, então, no caso, houve esse rompimento entre esses dois clãs. Então, a imperatriz, ela abdicou o trono em favor do seu filho, o imperador Kotoku, né, de 596 a 654, ao mesmo tempo que o clã Soga foi, né, debelado, né, foi exterminado.
Em 646, o novo imperador, juntamente com Nakatomi, né, no Kamatari, o príncipe Naka no Oe, né, redigiu uma série de leis designadas à reforma taika, com o propósito de fortalecer o poder central japonês, as quais implementaram uma reforma agrária e reestruturaram a corte imperial segundo o modelo chinês da dinastia Tang. A corte impulsionou ainda e enviou embaixadores, né, para estudar na China, para o fim assimilar os aspectos culturais dessa região, afetando, né, de forma radical a cultura da sociedade japonesa. E este período deu-se o nome de Hakaho, né? No caso, o Hakaho Bunka. Então, no caso, o Japão ali, ele vai se inspirar no modelo chinês e vai dar início ao período do Japão feudal, né, do Império Feudal Japonês. E isso, né, vai ter fortes impactos na sociedade japonesa até a chegada dos europeus. Bem, então a morte do imperador Kotoko em 652, a imperatriz Kongyoku, que retornou ao trono com o nome de imperatriz Saimei, vindo a morrer em 661. O príncipe Naka Oi assumiu o poder sob o nome do imperador Tenji. Durante o seu reinado foram promulgados os primeiros Hitsuryu, uma compilação de leis baseadas na filosofia do confucionismo e das leis chinesas, e no Código de Omi, em 669. O Nakatomi, né, no Kamatari, que escreveu o código, foi recompensado pelo imperador Tenji, recebendo o sobrenome de Fujiwara, né, que posteriormente veio fundar o clã com esse mesmo nome. Bem, então, no caso, nesse momento aí, com essa transição dos governos que veio ocorrendo, então veio chegando a influência também baseada no confucionismo e nas leis, né, imperiais chinesas, principalmente consolidando a elite agrária e com isso dando mais força a esses membros, principalmente no caso, né, os membros da família Fujiwara, né, que vai formar uma dinastia muito forte no Japão e com isso, né, implementando novas reformas. Bem, então, no ano de 618, a dinastia Tang tomou o poder na China, aliou-se ao reino coreano de Silla, com o propósito de atacar o reino de Paekshi. Então, os japoneses enviaram 3 exércitos expedicionários em 601, 661, 662 e 663, em auxílio ao reino de Paekshi. Então, durante o conflito, o Japão sofreu uma das mais significativas derrotas de sua história antiga, perdendo cerca de 10 mil homens em um número significativo de barcos de grande porte e inúmeros cavalos de guerra. Receando uma invasão por parte das novas alianças entre Silla e a China, o Japão iniciou a militarização progressiva da sua população. Em 670 foi ordenado um recenseamento demográfico, tendo como vista recrutamento da população para o exército japonês. Toda a costa norte de Kyushu foi fortificada, ao longo da qual se edificaram postos de vigia e se construíram torres de sinalização, com fogueiras e na costa da ilha, né, de Tsushima, né, e na costa de Iki. Então, no caso, o Japão, nesse momento, ele vendo que os seus vizinhos já não eram tão amistosos assim, o Japão inicia-se o processo da sua fortificação, de tentar impedir a invasão desses povos que vão se tornar povos hostis. E, principalmente, sabendo o número de pessoas que eles poderiam recorrer, né, para a formação do exército, isso foi feito por conta do imperador. Bem, então, após a morte do imperador Tenji, em 671, os seus 2 sucessores disputaram a guerra de Jinshin. Após a vitória do imperador Temmu, em 684, esse decretou que todos os elementos policiais civis militares dominassem a arte marcial. Então, em 702, seus sucessores do imperador, Temmu,
culminaram com a reforma militares após o Código de Tairô, né? No caso, conseguindo assim a vantagem de um imenso estável exército, conforme o sistema chinês. Então, cada reishi, soldado japonês, era atribuído a um gundam, né? No caso de um regimento. Durante uma determinada parte do ano, enquanto os restantes dos soldados dedicavam-se à agricultura, os soldados estavam individualmente equipados com arcos, né, em aljava, um par de espadas. Bem, então nesse caso aí o Japão, para organizar a continuação de sua expansão, né, também eles vão criar códigos militares bem importantes. Então, os soldados, eles tinham uma vida militar permanente, né, uma vida militar profissional, enquanto alguns outros ainda tinham uma vida voltada para a agricultura, e em momentos de conflito, essas pessoas eram recrutadas, né, para lutar em nome do imperador. E isso vai fazer com que o exército japonês comece a se tornar cada vez mais, né, forte. Bem, então, a origem do sistema imperial. Então, no século VIII, o governante, né, do período Yamato ordenaram que a sua inclusão nos mitos das lendas japonesas fossem consumadas por forma de se legitimarem perante a população. Uma das mais importantes lendas refere-se à origem do Japão, atribuída aos Kami Izanagi e aos Izanami. No caso, segundo a lenda, foi a partir desses dois, né, que nasceram os três kami maiores. No caso, o Amaterasu, deusa do sol, né, a senhora do céu, o Sansuno, deus dos oceanos, e o Tsukuyaomi, no caso, o deus da escuridão e da lua. Em determinados dias, Amaterasu e Sano discutiram e embriagados, né, Susano destruiu tudo, né, a sua passagem. Então, Amaterasu ficou tão assustada que se escondeu numa caverna, recusando-se a sair, tendo o mundo ficado privado de sua luz. Bem, então esse período é como se fosse a formação do mundo, né, para os japoneses, a partir dessa lenda, e principalmente a origem entre o céu, a lua e os oceanos. Então, com isso, essa lenda vai dar a base para a legitimação desse grupo que vai chegar no poder. Então, eles vão se considerar datados, né, dotados dessa importância. Bem, então, com o propósito de fazê-la sair, um kami feminino, né, ameno, Uzemi no Mikato, né, Mikoto, realizou uma dança erótica acompanhada, né, pelo regozijo, né, da Miriade, dos deuses reunidos em assembleia. Então, eles vão fazer esse ritual. Então, no momento em que Amaterasu, né, perguntava o que teria acontecido, revelam-se-lhe a existência de uma kami mais poderosa, Ameno Azumi, que tinha pendurado um espelho na árvore por forma, né, de que Amaterasu ficasse atraída por ele. Então, lentamente, ela se aproximou do espelho que tinha colocado à sua frente. Então, a surpresa de se ver no próprio reflexo foi tão grande que a deusa ficou deslumbrada por algum tempo, né, depois da luz, e voltou a iluminar a terra. Então, assim, o espelho Yata, né, no Kangami, passou a fazer parte da regalia do imperador do Japão. Bem, então, sei, muitos nomes complicados, eu me complico muito com esses nomes, isso me deixa nervoso. Isso é um ponto também crítico. Né? Mas, assim, essa lenda mostra que nada mais o quê? Que a noite iria pendurar por muito tempo. Só que como os outros kamis conseguiram, de uma certa forma ou de outra, seduzir, né, a kami, deusa do sol,
vai fazer com que ela saia e, com isso, volte o mundo como ele deveria ser. E, principalmente, esse espelho, ele é atribuído ao poder real, né, a partir desse momento. Bem, então, o segundo elemento das três joias da coroa japonesa é descrito posteriormente numa lenda. Então, Sansuno foi banido pelos, né, distúrbios que haviam causado. Enquanto caminhava pela terra de Izumo, ouviu uma cobra, ou um dragão, de 8 cabeças, chamada Yamata. Yamata no Oruki. Então, que atormentava os moradores locais. Susano assassinou a cobra, embriagando-a com sangue e em seguida, né, cortando-lhes a cabeça. Então, a cauda de sua, né, da cobra, Susano encontrou uma espada e decidiu oferecê-la à sua irmã no sinal de paz. Então, essa espada é, pois, o segundo ícone das insígnias imperiais. A terceira e última insígnia é uma magatama, então uma miçanga em forma de curva, em que Amaterasu deu ao seu neto, né, Ninigi no Mikoto. Então, quando este recebeu o cargo de governar o submundo, a joia, por sua vez, foi entregue ao seu neto, o imperador Jinmu, e o primeiro imperador do Japão. Então, desta forma, subversionando nas crenças da população. Então, os governantes Yamato legitimaram o processo pelo qual o Japão seria governado sobre o sistema imperial, fortemente apoiado pelas crenças no shintoísmo. Então, o budismo ele vai ser colocado um pouquinho de lado nesse momento, e esses três signos, né, essas três marcas, vai ser a marca do império até os dias de hoje. Então, o imperador, quando ele chega ao poder, ele recebe, teoricamente, esses três símbolos. E o período Nara. Então, o período Nara, ou Nara Jidai, teve início em 710, quando a capital foi transferida de Heijokyo, né, próximo à província de Nara, prolongando-se até 794, quando a capital novamente foi transferida para Heian-kyo, atual Kyoto. A nova capital foi inspirada em Chang'an, antiga capital chinesa, durante a dinastia Tang. Neste período, o governo financiou a construção de inúmeros templos na capital e na província, com o intuito de obter o apoio religioso. Assim, a implementação em definitivo do budismo e do confucionismo foi imposta. A influência cultural chinesa tornou-se mais evidente, influenciando-se na literatura. Então, esta época que surgem os primeiros registros históricos compilados pela corte imperial de Kojiki, né, no caso em 712, e de Nihonshoki, né, em 720. Nasce, então, a poesia japonesa, né, o Waka. No caso, em 759, é compilada a primeira coleção de poesias do Japão, no caso, que vai ganhar o nome de Man Yoshu, né, que no caso é esse livro que vai ser essas poesias. Bem, então, no caso, essas poesias são bem importantes, porque é a partir dessas poesias que nós vamos compreender mais ou menos como foi o processo de unificação do Japão. Entre todas essas dinastias vão começar a se degladiar e também a lutar entre si. Então, apesar de tudo, o sistema chinês não foi bem sucedido pela sociedade japonesa. A disputa entre os membros da família imperial no clã Fujiwara e dos monges budistas eram frequentes. Então, Fujiwara, no Furito, né, filho de Kamatari, né, e burocrata supremo dentro da corte, compilou, então, o Código Yoro, né, em 720, por forma, né, a revisar o anterior Código Toyo. Então, contudo, o mesmo ano, o burocrata morreu, gerando a fragmentação dos poderes entre seus filhos, o que adiaria a publicação do código para o ano de 757. Essa mudança de poderes foi a fonte do conflito entre os príncipes de Nagaya e os 4 filhos de Furito, no caso, Mushimaru, Fusasaki, Maru e
Umáquia. Em 729, esses acusaram falsamente o Magaia de corrupção e ele foi condenado à pena de morte, vindo posteriormente a cometer suicídio. Os filhos de Furito morreram após o surto de varíola no Japão e foi atribuída a uma suposta maldição lançada pelos príncipes antes de morrer. Isso fez com que o imperador Somo se transferisse para várias cidades, declaradas, né, sucessivamente capitais do país entre 740 a 745. Bem, então, a ambição desses membros, né, vai fazer com que houvesse, né, essa fragmentação entre esses irmãos, e essa fragmentação ela vai causar, né, alguns atritos e principalmente algumas coisas que vão ser contraditórias, principalmente dando o surto de varíola como se fosse um ato, né, um ato dado, né, pelos deuses, uma forma de punição aos que usurparam o trono. Então isso vai ter alguns probleminhas aí consideráveis. Bem, então, após a abdicação do trono por parte do imperador Sumo, em 749, o clero budista tomou o poder com o apoio da imperatriz Konken, né, Koken, que, apesar de ter abdicado ao trono em 758, continuou a exercer o controle sobre a corte, favorecida por importantes monges chamados, né, Dokyo, do qual ortogava o poder político. Isso fez com que o clã Fujiwara e o imperador Juni intentassem um golpe de Estado em 764. A tentativa, né, foi fracassada, provocando a deposição do imperador e a execução de Fujiwara, né, no Nakomaru, o líder da conspiração. A imperatriz retornou, então, ao trono ao nome da imperatriz Shotoko, continuando com, né, a permuta do poder de Dokyo, né, que chegou, inclusive, a ser nomeado o oráculo e o sucessor do imperador. Mais tarde, em 770, a imperatriz morreu de varíola e Dokyo fugiu para o exílio na China, né, que motivou as profundas alterações políticas. Os monges budistas, né, foram, entretanto, excluídos do governo, seguindo-se a suspensão dos seus apoios governamentais à religião. Então, a medida imposta pelo imperador Kōni em 770 a 781, assim pelo imperador Kanmu em 781 a 806, fizeram com que a corte imperial abandonasse a cidade de Nara, com o intuito de se afastar do templo budista. Como a corte foi transferida para Nagaoka-kaiô, né, em 784. Passando 10 anos, essa foi novamente deslocada, né, a capital para Iankaiô, capital da paz e da tranquilidade. Então, esse reino vai ter todas essas mudanças e isso vai, né, mergulhar o país numa profunda crise. Bem, então, com o nascimento do Estado Unificado de Silla, a ameaça de uma invasão coreana contra o Japão, assim, desvaneceu-se, né? Então, a corte de Nara focou a sua atenção nos habitantes do nordeste de Honshu, designados a Emishi, os bárbaros, com quem tiveram inúmeras, né, altercações, vários conflitos. Em 774, eclodiu em uma grande revolta conhecida como a Guerra dos 38 Anos. Nela, Emishi empregaram o sistema da guerra de guerrilha, o uso de uma espada de lâmina curva, que lhe conferia uma significativa vantagem no combate, com um, né, melhor desempenho, né, rotativo, ao contrário da espada reta, né, do exército da corte imperial de Nara, tornando-se a mais eficiente. Em 796, com a ajuda de Sakunou, né, no Tamuramaru, os Emishi, né, conseguiram a vitória sobre a corte imperial. No caso, o Sakunoue recebeu então o nome de Sei Taishogun,
Então, um grande general apaziguador dos bárbaros, expressão mais tarde empregada para designar os líderes dos samurais, no caso, os shoguns. Então, o sistema de recrutamento camponês tinha, em 792, ao se reconhecer que as principais forças militares viria aos chefes dos soldados e não dos camponeses, que não possuíam a formação adequada e disciplina suficiente para o combate no campo de batalha. Então, no caso, vão começar a criar um sistema, né, onde acabaria com o recrutamento dos camponeses, né, principalmente porque eles não tinham disciplina para lutar. Então, isso vai criar uma elite militar. O período, né, então, um dos períodos mais importantes é o período Heian. Então, o período Heian teve início em 794, indo até 1185, com o estabelecimento do primeiro regime de shogun da história do Japão. No caso, o Shogunato de Kamakura. Então, o Shogunato de Kamakura foi a primeira organização dos shoguns, que eram líderes militares regionais. Né? Então, vai se iniciar aí o que nós chamamos de feudalismo japonês. Então, aristocracia. Então, nesse período, a rede estatal chinesa foi adaptada às necessidades japonesas e uma cultura própria e sofisticada emergiu. Com o declínio do sistema burocrático dos códigos de Taika e de Taihon, a instituição imperial foi fortalecida durante os primeiros anos do reino, né, de Kamo. Então, contudo, depois da morte em 806, e a assimilação da cultura com a chinesa foi progressivamente, né, desprezada em 838, deram-se como finalizadas quaisquer relações com a dinastia Tang. Além disso, com o desaparecimento do antigo sistema político do clã Fujiwara, começou um novo processo de adaptação, né, dos altos escalões hierárquicos do governo, estabelecendo estreitos laços matrimoniais com a família imperial a partir da primeira metade do século IX. Líderes do clã posicionaram-se de forma a se tornarem regentes, no caso, o Seixo e o Kanpaku, né, dos imperadores, enquanto que os outros membros do clã Fujiwara conseguiram monopolizar os altos cargos com o Conselho do Estado de Daijokan, os oficiais Gama, né, de gama média e de baixa, foram distribuídos hereditariamente por outros clãs, né, aristocráticos. E no final do século X começo do século XI, os Fujiwara governaram de fato o Japão e apenas uma pequena porcentagem dos imperadores regeram por conta própria, uma vez que quando assumiam o trono eram forçados pelos líderes do clã a abdicar mesmo ainda jovens, cedendo assim a decisão administrativa para os regentes do Daijokan. Então, no caso, existia uma luta entre os aristocratas, as famílias mais importantes, né, do Japão. E com isso, vai fazendo com que a sua sucessão fosse ainda cada vez mais complicada. Vamos lá. Bem, então o budismo, né, esotérico das escolas de Tandai e de Shingon tornou-se bastante popular durante esse período, levando os aristocratas a procurassem a salvação através das cerimônias rituais budistas, e tais instituições religiosas, até então mobilizadas pela escrita chinesa, a cultura japonesa sofreu um significativo aprimoramento, tendo um ponto central a Coreia Imperial. O aperfeiçoamento literário foi expressivo com a criação do kana, uma escrita silábica, né, que se ajustava às formas fonéticas japonesas. Novos gêneros literários foram estabelecidos como romance de Monogatari, né, e salientando o livro de Genji, né, Monogatari, no caso, Murasaki Shikabu. Então, escrito por volta do ano 1000, seguindo, né, pelos jornais, ensaios e outros documentos pessoais feitos pelos cortesãos, como o Mankura e o Soshi e o Sai Shonogun, né, escrito também por volta do ano 1000. Então, com esse afastamento do Japão, né, da China, eles vão ter uma outra fonte inspiradora, que era o reino coreano. E com isso surgindo
novos relatos, né, e novas organizações, né, de obras literárias e da sua cultura. Bem, em 806 já poderia ser visto grande parte das características do futuro dos samurais no campo de batalha. Hábeis cavalheiros no uso do arco e da flecha, bem como as katanas. Esses militares a cavalo possuíam total confiança no trono de Crisântemo, então estando encarregados na segurança da cidade, assim como o confronto contra a revolta, né, que vinham se sucedendo. Entretanto, no sistema público, as terras que se estendiam sobre as províncias estavam prestes a entrar em colapsos. Em números, né, locais foram criadas terras privadas, o shoen, as quais eram utilizadas as primeiras instâncias pela aristocracia e pelos grandes templos, com a suspensão de registros familiares e a alocação das terras de cultivos no século X. Os terrenos dos estados foram ultimados, enquanto as áreas privadas, assim os proprietários desses terrenos, elegiam os clãs e os camponeses locais como seus administradores, o que resultou na transferência do poder das terras para estes. Então, contudo, a existência de inúmeras propriedades privadas reduziu significativamente os impostos, chegando ao ponto em que a própria família imperial se viu forçada a adquirir terras privadas para assegurar as suas rendas. Bem, então a reforma na estrutura da propriedade privada dentro do Japão vai fazer com que os reis fiquem menos poderosos, menos ricos, e com isso também a formação, né, de uma elite agrária, no caso, os samurais, né, que vai dar início ao, no caso aí nós vamos falar dos shogunatos. Bem, os samurais. Então, o processo de descentralização sofrida pelo governo fez com que a administração local apresentasse dificuldades, resultando numa quebra das leis ordinárias públicas no século IX. O Japão sofreu uma grave crise econômica e social e resultou em pragas e fomes acompanhadas pela má nutrição em massa e epidemias aumentando a sua mortalidade. Com isso, numerosos distúrbios, motins e revoltas começaram a surgir no início do século X. O governo tomou, então, a decisão de conceder amplos poderes aos governantes regionais, então, sendo que esses passaram a ter permissão para recrutar as tropas para combater o que faziam, né, o sabre japonês, as katanas, e os arquitetos, né, do Kyotijutsu, né, no caso a cavalaria, alistando ainda agricultores, enquanto seus simpatizantes, que atuavam contra as crescentes rebeliões conforme sua vontade. Isto veio conceder um enorme poder aos governantes, né, aos governadores. Foi durante esse período que se documentou a primeira vez a palavra samurai, ou seja, aquele que serve. Isto num contexto puramente militar. Bem, então os samurais eles surgem nesse momento. Então, odiar a fusão, né, do poder aristocrático e o poder militar. E com isso o rei, ele vai tentar, de uma certa forma ou de outra, o imperador, ele vai tentar terceirizar as obrigações. Então esses líderes políticos locais vão começar a lutar contra os revoltosos. Bem, então o primeiro grande teste de equilíbrio foi o sistema que ocorreu em 935, quando uma revolta contra o governo central de Kyoto, liderada pelo samurai Taira no Masakado, né, descendente do príncipe Takamoshi, começou a tomar graves proporções. O príncipe da corte Heian considerou que o incidente que envolvia Masakado seria apenas uma revolta, né, da localidade. Até este veio autoproclamar-se novo imperador. Respondendo a tal situação, a corte enviou o exército providencial e sufocou a revolta com uma certa drasticidade, originando-se a morte do seu líder da captação. Ele foi decapitado em 940, na era cristã. A partir desse momento, né, dependendo de sua origem social, esses líderes de guerreiros começaram a definir uma aristocracia em cada região, sendo-lhe confiado o poder a qual passou a ser dominado o grupo da elite de guerreiros, no caso, os samurais, liderados também pelos shoguns. Bem, então, alguns aristocratas não conseguiram cargos importantes no poder,
viram-se forçados a emigrar para outras províncias, assumindo a liderança sobre os guerreiros samurais dos respectivos lugares. Um exemplo foi o Kantaira, o Minamoto e o Fujiwara, que exerciam na capital. Eles possuíam, né, guerreiros que os protegiam, tal como os templos budistas, onde existiam monges armados, no caso, o Sorrei, né, que guardavam e protegiam os templos, né, no caso, a propriedade do imperador. O Minamoto no Iorioshi viu-se envolvido num marcante conflito da época denominado como a Guerra de Zenkuni, né, a Guerra dos primeiros 9 anos, entre 1051 a 1062. No caso, quando Abe Ioritoki, né, descendente de Emishi, né, no clã Abe, não entregou o imposto à corte imperial. O Iorioshi, né, teria sido enviado para resolver o problema pessoalmente, e ele chegando ali, ele vai ter um problema muito sério. No caso, entre Abe, né, Sadato, filho de Ioritoki e Minamoto, só em 1062, o Irioshi, né, sinal de vitória. No caso, Minamoto e, né, Yoshie, filho de Iorioshi, né, combateu lado a lado com seu pai durante todos os conflitos, ganhando grande reputação pela sua proeza militar. Isso lhe valeu o apelido, né, de Hashimotoro, ou filho primogênito de Hashiman, né, no caso, o deus da guerra. Né? Então, ali, ele ganha uma notoriedade muito grande por conta das suas vitórias. Bem, então, enquanto que a crise econômica estabelecida na política iam causando confrontos entre os clãs, né, no caso Fujiwara, Taira e Minamoto, tendo dentro da sua corte a segunda metade do século X, a família imperial restaurou-se o poder político e a ascensão ao trono imperial do Go, né, Sanjo, né, de 1168 a 1073. Então, este impediu o clã Fujiwara, né, o controle da decisão administrativa, né, regulou o Soen, decidiu implementar a reforma econômica sobre o obsoleto Hitsuryu. Né, no caso, estabeleceu um sistema monárquico, né, designado de Insei, né, então governo enclaustrado, né, no caso considerado um governo legítimo, em que governava nominalmente, né, de todos os governos da unidade administrativa, que possuía o poder prático, senão simplesmente de articular todos os processos. Apesar de os conselheiros detinham o poder real, o imperador, ao momento de abdicar o trono, retirava-se para o templo budista, contudo, mantinha sua posição de regente sobre o seu sucessor, preenchendo o vazio do poder deixado pelo clã Fujiwara. Entre as disputas internas, as facções, né? Então, ao seu sucessor, o imperador Shirwaka, né? Shirakawa, né? No caso, foi quem aplicou o sistema Insei na sua máxima expressão no governo dos imperadores. Não passaram a títeres do governo. Então, o imperador Toba, de 1107 a 1123, havia também adaptado o sistema Insei, administrando o país em 3 décadas até a morte em 1156. Toba exerceu influência sobre os 3 imperadores. Nesse período, houve, contudo, contradições entre o imperador reinante e os aposentados. Então, dando lugar à autoridade militar para governar o país sobre a autoridade civil. Bem, então em 1083 eclodiu novamente um conflito armado em Minamoto. Estaria envolvido agora a guerra, né, o Gansoni, que teve origem sobre as diferenças entre os líderes, né, dos antigos dirigentes aliados dos clãs Minamoto e Kaiowara. Então, depois, né, de ter uma feroz batalha de 3 anos consecutivos,
em que a corte se recusou a auxiliar o clã Minamoto. Este conseguiu, contudo, sair vitorioso quando Yoshie, né, foi a Kyoto com a finalidade de conseguir uma recompensa. Tal desejo foi recusado pela corte, que recriminou os impostos em atraso, né? Então, eles pediram os impostos atrasados que haviam sido, né, negados. Então, isso deixou um distanciamento entre a corte e os Yoshis. Então, enquanto isso, os seus rivais, os Tairas, desfrutavam cada vez mais de uma boa relação com a corte imperial, derivado das suas façanhas na região oeste do país. A rivalidade entre o clã Minamoto e o Taira foi intensificando e tornou-se cada vez mais evidente. Em 1156, depois da morte do imperador Toba, né, teve início o conflito entre os dois clãs. Então, junto com Taira, né, esses dois clãs, o pai Minamoto, né, no Tameyoshi, né, e seu irmão Minamoto Tametomo, durante a revolta de Hogen. Então, no caso, a batalha foi breve e Tameyoshi acabou por ser executado, né, pelo seu irmão, e o castigo, né, de ser, né, deste era ser desenterrado, não teve sua sepultação. Bem, então, essa revolta pôs em causa o poder do sistema Ensei, quando retirado o imperador, né, Sutoku, foi vencido pelo governante do imperador Go-Shiwakawa e também, né, sentenciou o destino final do clã Fujiwara, que foi banido do poder. Assim o domínio foi monopolizado exclusivamente pelo clã Taira e pelo clã Minamoto. Então, entre 1159, houve outros conflitos, conhecidos como a rebelião de Renji, onde Yoshitomo, né, enfrentou o Kiyamori, superior do clã Taira, era tal forma preeminente, né, proeminente, que os membros do clã Miyamoto fugiram para, né, não serem executados. Os Tairas perseguiram-no, né, e o Hashimoto foi capturado e morto. Dos membros do grupo inicial da família Miyamoto, restaram um número insignificante deles, tendo o clã sido aniquilado quase por completo. Em 1167, o Taira, no Kiyamori, recebeu o imperador do título de Daijo Daijin, o primeiro-ministro, o qual consistia o mais alto posto do imperador poderia conceder a um membro da sociedade. Então, no caso, ele reunia os poderes políticos e os poderes militares. Então, entretanto, na tentativa de aderir o poder do Kayamori, entrou em conflito com o imperador Go-Shiharaka Kaiwa, né, no caso, que intentava exercer o controle através do sistema Ensei, né, em 1158. No ano 1177, o imperador planeou um golpe de Estado que acabou, né, por ser fracassado, o que resultou, consequentemente, em seu exílio, na suspensão de seus poderes políticos. O Kiyamori nomeou em 1178 como herdeiro ao trono o seu neto ainda criança, que em 1180 assumiu o poder em nome do imperador Antoku. Isto motivou a ira dos seus opositores no clã Taira, dando origem à Guerra Jinpei. Então, a Guerra Jinpei foram uma série de guerras civis envolvendo os clãs mais influentes das ações políticas do país, designadamente o clã Taira e Minamoto. Essas guerras ocorreram de 1180 a 1185. Em 1180, instalaram-se no país duas revoluções independentes, que envolveram duas gerações dinásticas do clã Minamoto. Uma das revoluções sucedeu-se em Kyoto, onde foi chefiada pelo veterano Minamoto no Iorimasa, enquanto que outra ocorreu na província de Izu, comandada pelo jovem Minamoto e Yoritomo. Né? Ambas as revoltas foram apaziguadas pela relativa facilidade nas províncias de Izu e Yoritomo.
foi forçado a fugir para Kanto, enquanto em Kyoto, Ieyasu foi vencido na Batalha de Uji, onde começou o seppuku, né, antes de ser capturado. Bem, então, essa guerra marcou o fim, né, desse período imperial, principalmente com a queda da dinastia, né, no caso da Fukushima. Bem, então, durante 2 anos, ambos os lados foram envolvidos em pequenos conflitos, em que, em 1184, os Tairas decidiram enfrentar os Minamotos no né, Yoshinaka, primo de Hirutomo. Depois de derrotar os Tairas na Batalha de Kurikara, né, no caso, o imperador ele vai dirigir o seu exército para o local encontrar, né, o seu aliado, né, no caso, o Yoritomo. As tropas de Orochimata e de Hirotomo estavam envolvidas na Batalha de Uji, em 1184. No caso, quando eles perdem essa batalha, ele vai escapar e foi capturado em Iwazu, né, onde foi decapitado. Com esta vitória, o corpo principal do Minamoto focou em seus esforços para derrotar os principais inimigos, os Tairas. No caso, o Yoshitsune dirigiu-se ao seu exército ao encontro do clã em nome de seu irmão mais velho, no caso, Yarutomo, assim, permanecera em Kamakura. Por fim, o Minamoto assim, reivindicou a vitória da batalha em Dan e Ura. Entretanto, o Yoritomo ordenou que seus homens perseguissem o seu irmão, né, Minamoto, né, no Ishitsune, pois este era considerado como uma forte ameaça essencial ao seu rival. No caso, o Yashitsune foi derrotado e morto na batalha, né, de Korumogawa em 1189. Então, o shogunato ele começa a partir desse momento, né, com a morte desses imperadores. Né? Então, nesse caso, aí inicia-se o shogunato e acaba a história antiga do Japão, dando início à história feudal. Ufa. Bem, então o vídeo foi muito grande, né? Foi cheio dos detalhes da história japonesa, mas eu acho que ficou bem interessante, né? Então agradeço a todos pela paciência até aqui, né? E muito obrigado por estar me assim, o privilégio de estar aqui falando com vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.